Muito prazer, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo José Natan. Eu sou um questionador sobre a vida e sobre como podemos viver a vida com abundância, assim como o Senhor Jesus Cristo nos falou. Mas o que eu quero trazer nesse vídeo não é apenas um conteúdo, apenas um conhecimento que você vai adquirir, não é só mais uma informação que você vai apenas ouvir e achar legal. Isso aqui é uma aplicação prática para sua vida, para ela mudar nos próximos 3 meses, você já vê a diferença. Bom, rápidas palavras, eu questiono sobre a vida desde os meus 9 anos de idade e nesse percurso eu fui descobrindo coisas que eu quero fazer e uma das coisas que eu quero mudar o mundo, eu quero deixar o mundo mais leve. Eu sei que sozinho isso é impossível, né? É apenas um sonho que eu tenho e uma coisa que eu estou indo atrás. Sozinho eu não consigo fazer isso, mas com a ajuda das pessoas, com a ajuda de vocês, eu tenho muita certeza que isso é possível. Então deixa o seu like, se inscreve nesse canal, comenta, compartilha com as pessoas, porque esse conteúdo muda vidas, tá mudando a minha. Tá mudando a minha e muda a vida de todo mundo. Sabe por quê? Olha só, em um mês aplicando essas coisas, eu consegui aumentar o meu salário, o dinheiro que eu ganhava por mês, em 3 vezes esse valor. E com um mês, com 3 meses depois, eu consegui conhecer a praia. Depois, com mais 3 meses, eu consegui fazer uma excursão em uma montanha que eu queria fazer. E também eu consegui passar a virada do ano na praia, com a família. Aquilo foi sensacional, aquilo foi muito legal. E tudo isso porque a vida, ela tem uma lógica. A vida, ela tem uma ordem perfeita. E essa ordem perfeita, né, que seria uma vida longe de problemas, ela é uma vida com uma ordem natural. Depois que Jesus Cristo foi crucificado, a partir daquele momento que ele foi crucificado, ele levou todas as dores, todos os medos, ele levou tudo com ele. Todos os problemas ele levou com ele. A partir dali, tudo o que acontece de problema é causado por nós. E todo problema que acontece em nossa vida ou situação ruim que você está vivendo tem uma causa, tá? Tem uma causa. E talvez essa causa, essa raiz desse mal seja talvez uma pessoa. Mas, enfim, eu quero que você entenda que todo problema tem uma raiz. Então começa a olhar para a sua vida, começa a observar a sua vida e entenda, se você passa por um problema, se você tem um vício, se você tem uma doença, existe um porquê isso está aí, nada é por acaso, não existe karma, não existe essas coisas que o povo inventa como se fosse uma injustiça ou algo aleatório. Isso não existe. A vida, ela tem uma única estrutura, um ciclo de nascer, crescer, multiplicar e morrer, envelhecer e morrer. Então, acontece que todos os dias, a cada segundo, a cada 24 horas da Terra passado, as coisas evoluem. Porque isso a gente tira pela ordem das plantas. As plantas, as árvores que têm frutos, vivem assim, nessa ordem. E nós, seres humanos, também vivemos nessa ordem. Então, começa a olhar para a sua vida e observa que o dia passa e se você não está se desenvolvendo em um estudo, é, em algum conhecimento, mas quando eu digo conhecimento, não é um conhecimento sobre as coisas técnicas de uma faculdade, não, 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 eu digo sobre a vida, sobre você. O maior conhecimento que nós podemos ter para mudar qualquer coisa em nossa vida é o autoconhecimento, é o conhecimento de nós mesmos. Então, depois que Jesus foi crucificado, levou tudo com ele, existe uma ordem perfeita a viver. Então, eu quero que você entenda e mentalize isso em sua mente, que você pode sim moldar a sua realidade. Você pode moldar a sua realidade. Você tem esse poder de moldar a sua realidade. Consegue entender a profundidade disso? De que Deus ele já nos deu o livre-arbítrio de poder de decisão? Eu costumo dizer que nós somos. Por que nós somos a imagem e semelhança a Deus, mas algo assim? É porque nós temos o mesmo poder que Deus de criar. E o ser humano tem esse poder de criar. Nós temos esse poder de criar. Na minha opinião, na minha opinião, para deixar bem claro, na minha opinião, é uma das coisas mais incríveis que o ser humano tem é poder criar.
Então, se você pode criar a sua realidade. Talvez você seja um mecânico que esteja me assistindo, um estudante, você seja alguém que esteja querendo ganhar dinheiro, ou talvez seja alguém que esteja buscando ter um relacionamento, ou ter uma vida mais leve, uma vida, talvez emagrecer, conquistar e evoluir, buscar uma abundância que Jesus Cristo nos prometeu a nós. Então, ele diz ali as coisas que nós devemos fazer para atingir essa vida. Só que as pessoas confundidas por religião e crenças familiares, elas pensam que para alcançar essa vida, elas precisam ir na igreja e rezar e orar. Só que não é sobre isso. Existem muitas partes da Bíblia que, inclusive algumas foram retiradas, porque sim, são vários tipos de Bíblia e vem a pergunta, qual que é a certa, qual que é a correta? E tem uma parte que foi retirada que fala sobre, que tem, se eu não me engano, foi tirada da Bíblia evangélica e tem na Bíblia católica, que fala sobre a nossa, o autoconhecimento, que Deus é uma luz interior e que nós ativamos esse Deus, né, ativamos essa luz com o autoconhecimento. O autoconhecimento, quando nós entendemos os nossos comportamentos, nós entendemos o porquê temos aqueles padrões de comportamento. Por que todo mundo da minha família é cardíaca, então quer dizer que eu vou ser cardíaca também. Esses fatores que as pessoas falam são padrões que podem ser quebrados. Porque tem uma premissa, né, que diz assim, alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Ou seja, quando alguém nasceu, por exemplo, um filho nasceu com deficiência, existe uma utilidade para esse filho ter nascido com deficiência. Então, é um estudo muito profundo sobre essa ordem perfeita e que todo problema ele tem uma utilidade. As pessoas usam o problema para alguma coisa, e então quer dizer que no ciclo da ordem da vida, ao qual estamos vivendo no nosso dia, temos um projeto para emagrecer, temos um projeto para ganhar mais dinheiro, temos um projeto de ter um filho, de um casamento, de um relacionamento. Existe uma ordem. Aquilo vai começar, vai nascer, aquilo vai evoluir, vai multiplicar, envelhecer e morrer. Só que acontece que as pessoas, elas pulam etapas desse processo. Elas nascem e já querem dar frutos, elas já querem multiplicar. Ou muitas nascem, elas crescem e morrem, elas nem multiplicam nem envelhecem. Elas crescem e morrem. Então isso quer dizer que na vida, nos seus projetos, você não alcança essas coisas porque você não está seguindo a ordem natural daquilo. Tudo tem uma ordem, entenda, tem estudos da neurociência que fala sobre nossa glândula pineal e a conexão com o divino e a conexão, além da questão dos nossos neurotransmissores que desce diretamente para a nossa corrente sanguínea, enfim. Mas é sobre o processo natural das coisas. Acontece que nessa nova geração, a geração Alpha, a geração Z, a Gen Z, né? Essa questão muito tecnológica que estamos vivendo sobre redes sociais, acontece que o cérebro das pessoas estão cada vez mais treinados a não ter profundidade em nada. Então acontece que as pessoas, por não ter profundidade em nada, a dopamina dessas pessoas, o cérebro delas estão treinadas a começar algo e morrer, e começar outro, e começar outro, e começar outro. Então elas não dão ordem natural para nada. Logo, se você não dá ordem natural para nada, você simplesmente não vai conseguir construir nada. Então, o grande gargalo que nós observamos que está acontecendo na vida das pessoas, nessa vivência que estamos tendo, sempre foi, mas agora muito mais por conta da falta de profundidade, é não seguir a ordem natural. Minha mãe sempre dizia que o apressado come cru. E realmente, existe uma diferença de quem anda rápido e de quem está apressado. Quem anda rápido, ele executa a ordem natural, só que de maneira mais veloz. Agora, quem anda com pressa tropeça. Então, o apressado come cru, como minha mãe dizia. Então, tenha essa quando você entende isso, você tem essa consciência que você pode moldar a sua realidade, que todo problema existe uma raiz e que o que você almeja para a sua vida, existe uma ordem natural para aquilo acontecer, é só você ser maduro e viver essa ordem natural. Não, é impossível
É algo que você planeja que seja possível dentro da realidade a qual nós temos e dentro da sua realidade, obviamente, para que aquilo aconteça. Porque, por exemplo, uma pessoa que ganha 5 mil reais, ela quer ganhar 50. São 10 vezes esse valor. Ela não vai conseguir, talvez, isso em 30 dias? Possa ser que ela consiga. Mas entenda, as decisões e ações que nós damos para chegar até onde nós queremos, ela tem que ser com base na realidade a qual nós estamos. Então você vai olhar para a sua realidade, você vai fazer esse exercício, você vai olhar para a sua realidade, vai ver o que você quer alcançar, ver o que você deseja, o que você almeja para a sua vida, você tem esse poder de moldar a sua realidade. Nós temos esse poder de mudar a nossa realidade. Então você vai montar esse objetivo que você quer e vai ver. Tá, é impossível eu ter isso agora, certo? Por exemplo, é impossível eu ter X mil reais agora. Ok, mas então, transformando impossível em possível, o que é possível de eu fazer para que assim eu siga a ordem natural de nascer, crescer, multiplicar, envelhecer e, quem sabe, morrer? Qual que é o possível para que eu dê esse próximo passo? Entenda, o próximo passo que você consegue dar. Aliás, o próximo passo que você vai dar é o próximo passo que você vai dar é o passo que você consegue dar. Então, entenda que o próximo passo que você vai dar é o passo que você consegue dar. Qual que é o passo que você consegue dar com base naquilo que você almeja, que você realmente deseja? Só que entenda que conforme você vai vivendo esse percurso, vai haver muitas distrações fazendo você sair daquilo. Só que mantenha a maturidade com o ciclo natural daquilo, a ordem natural de tudo. Tenha maturidade para poder viver isso. Isso é algo que você constrói, porque é muito legal, né? Eu quero viver a ordem natural para alcançar aquilo. Mas será que eu estou maduro para conseguir viver a ordem natural? Então, se prepare para viver essa ordem natural do que você almeja. E quando falamos disso, quando se prepare para essa ordem natural, estamos falando sobre a sua maturidade, certo? Sobre a sua resiliência em continuar fazendo aquilo. E quando nós falamos sobre isso, existe uma coisa chamada efeito paralelo. Do mesmo jeito que você faz uma coisa, você também faz outra. Então, a questão do efeito paralelo é uma ferramenta para você já aplicar na sua vida também. Um efeito paralelo. Pô, eu tenho dificuldade de continuar fazendo alguma coisa por muito tempo. Qual que é um efeito paralelo que eu possa fazer para que assim eu comece a treinar a minha dopamina do meu cérebro, para que eu treine ela, para ela conseguir essa recompensa com coisas longas? Por exemplo, assistir mais filmes ao invés de séries. Assiste filmes longos. Começa a ler livros e conclui esses livros. Academia é uma coisa muito interessante para você conseguir aquele resultado em músculo. São coisas difíceis, dificultosas que você faz e que assim você vai treinando. Logo, aquele projeto que você tem do shape de praia, o projeto que você tem para ganhar mais dinheiro, para um relacionamento, um casamento, enfim, você começa a ter agora um cérebro melhor, um comportamento melhor para continuar para viver aquele ciclo natural. Então, esse é um plano muito interessante já para você montar para fazer. Só que entenda, no percurso vai ter muitos problemas. E eu quero dizer para vocês, não seja inocente e aquela frase clichê, né? Não desista. Existem sim momentos que nós temos que desistir. Mas desistir, Natan, como assim? Desistir de querer agradar o outro. Muitas pessoas não avançam porque estão amarradas em suas relações, em crenças que aprendeu com o pai, com a mãe, que aprendeu com um amigo, pessoas que ela convive, ou padrões que está instalado geneticamente no seu DNA, no seu cérebro, na sua aprendizagem, ou que você aprendeu do seu 0 aos 10 anos de idade, conforme com as pessoas que você vivia. Então, vamos olhar para isso e entender que, vamos dar alguns exemplos. Você começa a fazer algo, mas aquilo que você faz desagrada alguém. E esse alguém pode ser Deus. Que na sua cabeça você está desagradando a Deus. E quando você começa a pensar que você está desagradando a Deus fazendo tal coisa, tal ação, ou desagradando sua mãe, ou se você faz aquilo, alguém fica triste, você está com uma dependência emocional nessa pessoa
Logo, isso te amarra de não conseguir aquilo. Porque inconsciente você permite e prefere voltar àquela estaca que você estava do que continuar. Então, se você começa a olhar para as relações, o motivo de você não ter conseguido ir mais longe está conectada nas relações que você tem que estão te amarrando, né? Então é muito importante você olhar para essas relações e entender com base no que você deseja, né? Porque não tem como a gente fazer estou aqui, eu vou olhar agora o que está me amarrando. Não. As coisas, os problemas vão acontecendo, te mostrando a raiz daquele problema conforme você vai vivendo, seguindo o ciclo natural. Então, você vai definir o plano, vai começar a viver com a maturidade, entendendo o ciclo natural para que aquilo aconteça. Logo, vai acontecer problemas que vão te mostrar as raízes daquilo. Então, quando um problema aparecer, você vai entender que, se um problema aparece, existe um causador desse problema. E agora eu vou neutralizar a raiz desse problema e ir lá resolver isso daí, para que assim eu continue indo. É muito louco, porque não existe acidente, né? Aliás, o acidente acontece do carro bater, mas que aquilo foi por um acaso, ou que aquilo foi do nada, ou que aquilo foi um karma, não. Aquele acontecimento, a pessoa que sofreu aquilo, ela precisava, permitia e preferia que aquilo acontecesse, inconscientemente. As pessoas que preferem ter uma doença para que a família fique mais próxima dela, aí a gente entra seguindo o poder que nós temos de moldar a nossa realidade. Quando estamos vivendo e temos o poder de moldar, permitimos e preferimos que aquilo acontecesse, logo aquilo acontece, porque daí faz parte. É até bom a pessoa sofrer aquele acidente, porque se ela morre, os problemas dela acabam, pô. É pesado falar isso, mas é a realidade. É realidade. Poxa, que pena, tal. Ela preferiu aquilo. E é trágico isso. É pesado. Então, nós temos que nos libertar, ser livres e nos limpar, para que assim nós podemos continuar vivendo, indo mais longe. Então eu quero que você faça esse exercício de montar um efeito paralelo para você. Eu quero que você defina um objetivo e comece a ir atrás, entendendo e respeitando o ciclo. Talvez aquilo que você não alcançou ainda seja porque você troca o plano muitas vezes, você fica trocando o plano toda hora, trocando o objetivo toda hora. E talvez o objetivo... Olha, eu quero que você seja sincero consigo mesmo. O objetivo que você colocar, o que você almejar, não seja algo que você faça para agradar alguém, ou que você faça, ou deixe de fazer algo porque talvez aquilo que você vai alcançar vai entristecer alguém, ou talvez o que você definiu para ser alcançado seja algo que outra pessoa prefere que você alcance. Não, seja sincero com você mesmo, o que você quer alcançar, qual que é o seu desejo, o que você quer, o que você quer. Você pode talvez pensar hoje que você está muito velho ou muito novo, ou que para você não tem mais chance, ou que você não tem sorte, ou que você é um azarado. Não! Você já entendeu aqui que todo problema existe uma raiz. Existe uma pessoa, uma relação que está amarrando você. Então, o que eu recomendo para você, a partir disso também, é buscar um profissional, buscar um psicólogo, buscar um psicanalista para poder te ajudar a neutralizar isso aí, para você poder ir mais longe, pô. Agora que você sabe essa informação, você não tem desculpa de você não conseguir mais. Você não tem desculpa mais de ver no problema. Controlar do problema não acontecer, nós não temos esse poder. Mas nós temos o poder até porque o problema aparece para nos mostrar algo onde precisa ser corrigido. Se alguém rouba e vai preso, ser preso para ele foi um problema com base no que ele estava tentando, certo? Qual que foi o problema, qual que é a raiz do problema dele ter sido preso? Ele querer roubar, pô. Ele ter roubado, esse fato dele ter roubado. É um exemplo bobo que eu trouxe, mas vamos trazer para a sua vida. Vamos trazer para a sua vida. Eu comecei a ir na academia, treinei alguns dias e fiquei doente. Ok, estava tentando ir para a academia, ficou doente. Você ficou doente e por que você teve que ficar doente? A pessoa começa, é que eu estou me alimentando mal, é que eu não sei o que acontece comigo. Vamos lá.
Agora vamos entender o porquê essa pessoa não pode ter um corpo melhor. É por isso que eu gosto de dizer que eu sou um questionador sobre a vida. Quando você começa a perguntar o porquê daquilo acontecer e olhar para as relações e os padrões de comportamento, que seria vítima intencional, vítima natural, narcisista e vingativo, entenda que se você faz algo por vingança, por controle do outro, ou se você faz para apenas contar que você não conseguiu como vítima, ou o vítima intencional contar o seu problema para conseguir algo, você não vai avançar em nada. Você não vai avançar em nada. Viva buscando resultado, não viva buscando reconhecimento, prejudicar o outro, vingar alguma coisa. Ah, eu faço por vingança porque eu vou mostrar. Não, pô, se for pra mostrar pra alguém, mostra pra você mesmo. Busque o resultado e viva. É um conteúdo muito longo para eu falar tudo nesse vídeo, mas eu quero que você entenda que existe uma ordem natural para ser vivida. Existe uma ordem natural para ser vivida. Entenda o processo, o problema aparecer, corrija o problema. Mesmo que pareça que foi, mano, como que isso é possível acontecer na minha vida? Cara, isso aqui, meu Deus, sou muito azarado, o diabo, Deus me odeia, Deus não me ama mais. Para com isso, velho. Para com isso. Isso aí é baboseira, tá? Baboseira. Observa que apareceu um problema, existe um motivo, uma raiz, o porquê daquele problema está acontecendo. Observa o que faz aquele problema aparecer. Neutraliza mesmo que seja um assalto, cara, mesmo que seja, pergunta por que você precisa daquilo, pergunta por que você precisa daquilo. Observa isso. Esse foi o vídeo, espero que todos tenham gostado, se inscreva no canal, deixa seu like e falou!